No nosso último vídeo nós vimos a VOC, a primeira empresa moderna que inventou a ação e tinha um exército. Mas se uma empresa daquele porte quebrasse, quem pagava a conta? Essa era a pergunta de trilhões. Durante a maior parte da história humana, a resposta era você, o dono, o sócio. Se você abrisse uma padaria então e falisse, os seus seguidores não iriam pegar somente os sacos de farinha. Eles iriam atrás da sua casa, do seu cavalo, das suas economias pessoais. O dono era a empresa. E é óbvio que isso gera um medo gigantesco. Ninguém em sã consciência iria arriscar o patrimônio de uma vida inteira numa ideia nova e incerta como, digamos, construir uma ferrovia pelo meio do nada. O risco da ruína pessoal era muito grande. Hoje nós vamos falar da invenção legal que quebrou essa barreira. Ela não é uma máquina, não é um software, é uma ideia, uma ficção jurídica chamada responsabilidade limitada. Vamos mostrar como a realidade, um escudo que protege seus bens pessoais, é o mecanismo exato que permite a visão romantizada, a inovação, as startups, a livre iniciativa. E vamos ver também como esse escudo que nos deu o mundo moderno também criou um risco moral tão grande que quase destruiu a economia global em 2008. O problema era jurídico. Como separar o patrimônio do dono do patrimônio do negócio? A solução foi uma das ficções mais poderosas já criadas, a pessoa jurídica. A lei basicamente disse, vamos criar uma pessoa artificial. O nome dela é Empresa LTDA, ou Empresa Limitada. Ela tem seu próprio RG, o CNPJ, e pode ter suas próprias coisas, que são chamadas de ativos, e suas próprias dívidas, que são chamadas de passivos. Exatamente. E isso cria o que os juristas chamam de autonomia patrimonial perfeita. O dinheiro na conta da empresa é da empresa, e o dinheiro na conta pessoal é seu. O mais importante, isso cria uma rede de segurança de duas vias. A via 1 é a que todo mundo pensa, a proteção sócio-empresa. Se a empresa, o CNPJ, quebra, os credores não podem tomar a casa do dono do CPF. Mas a via 2 é ainda mais importante para a sobrevivência da empresa. A proteção empresa-sócio, se o dono CPF se divorciar ou falir num jogo de pôquer, os credores pessoais dele não podem penhorar as máquinas ou estoque ou o caixa da empresa CNPJ. Isso garante que a empresa continue funcionando, mesmo que a vida pessoal do dono seja um verdadeiro caos. Mas essa proteção não é de graça. A lei não te dá um privilégio desse sem uma troca. Essa troca se chama capital social. O artigo 1052 do Código Civil Brasileiro, por exemplo, é perfeito nisso. Ele diz que a responsabilidade é restrita ao valor das cotas, mas todos respondem pela integralização, o pagamento desse capital. Em português claro, simplificando, o capital social é a garantia substituta. Você, sócio, promete publicamente colocar 100 mil reais na empresa. Em troca de você cumprir essa promessa, a lei protege todo o resto do seu patrimônio. Maravilha! Isso é a base de tudo. Eu, como investidor, estou protegido. Meu risco é limitado ao que eu investi. Eu posso arriscar mais. Mas espere, se eu estou totalmente protegido das perdas, o que me impede de ser um completo idiota e arriscar de forma imprudente o dinheiro dos outros? Esse é o lado sombrio. A responsabilidade limitada funciona como um seguro. E os economistas sabem o que acontece quando você tem 100% de seguro. Você fica menos cuidadoso. Isso tem um nome, risco moral. A equação do dono ou do gestor fica perigosamente assimétrica. Ele fica com 100% dos lucros, mas as perdas são um problema da empresa. O exemplo máximo disso foi a crise financeira de 2008. Os bancos, que são corporações de responsabilidade limitadas, tomaram comportamentos ousados e temerários, vendendo hipotecas podres, os subprimes, que eles sabiam que era lixo. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles tinham duas camadas de proteção contra o risco. Camada 1, a responsabilidade limitada normal. Se o banco como, vamos dizer, o Lehman Brothers quebrasse, os executivos acionistas perdiam seus empregos e o valor das ações, mas não suas mansões e fortunas pessoais. Camada 2, uma garantia implícita. O mercado acreditava que eles eram grandes demais para falir. Eles tinham certeza que se tudo desse errado, o Banco Central, no caso o Fed, iria salvá-los. Com o downside,
duplamente protegido, o incentivo era arriscar tudo. E foi o que fizeram. Mas calma lá, a lei não é totalmente ingênua. Esse escudo da empresa, que os advogados chamam de véu corporativo, não é absoluto. Ele foi feito para proteger o risco do negócio, não a fraude. Quando o dono abusa desse privilégio, o juiz tem uma válvula de segurança, a desconsideração da personalidade jurídica. É quando o juiz, num caso de abuso, literalmente fura o véu e diz: nesse caso, a dívida da empresa vai para o seu patrimônio pessoal. Sim. Mas atenção, isso não acontece só porque a empresa faliu ou ficou insolvente. Se fosse assim, a responsabilidade limitada não serviria para nada. Ela acontece por abuso claro. Primeiro, confusão patrimonial. O dono que paga o aluguel da própria casa ou o cartão de crédito pessoal usando a conta da empresa. Isso é um erro clássico que a gente vê muito hoje em dia. Mistura as contas de pessoa física com as contas da empresa. E 2, desvio de finalidade. Usar a empresa de fachada só para cometer fraudes. Essa ideia de separar o dono da empresa parece super moderna, mas ela nasceu há 800 anos para resolver um problema muito básico: piratas e naufrágios. Como vimos no Marco 1, o problema medieval era como um investidor rico em Veneza, que não sabe nada de navegação, financia um capitão corajoso que não tem um tostão. O risco de pirataria e naufrágio era extremo. A solução foi um contrato chamado comenda. A regra era genial. O investidor ficava em terra, dava 100% do dinheiro e o seu risco era limitado àquele dinheiro. Se o navio afundasse, ele pedia o investimento, mas os credores não podiam tomar o seu palácio. O capitão que viajava dava 100% do trabalho e seu risco era limitado. Ele arriscava a própria vida e liberdade. Foi a primeira vez na história que separaram formalmente capital de gestão. E isso evoluiu. O Banco Médici usou uma versão disso para criar as holdings, com sistemas de segurança entre as filiais. A VLC, já em 1602, pegou essa ideia e a combinou com ações e liquidez, no caso a bolsa. Mas a explosão mesmo veio na Revolução Industrial. Ela não foi só uma revolução da máquina a vapor, foi uma revolução jurídico-financeira. O problema era: como construir uma ferrovia? Exige mais dinheiro do que qualquer família tem, e o risco de falha é gigantesco. A solução foi a Sociedade Anônima, a SA. A responsabilidade limitada, a LTDA, foi a infraestrutura financeira que permitiu construir a infraestrutura física. Ela permitiu o que chamamos de agregação de capital. Milhares de médicos, advogados, clérigos, viúvas puderam investir pequenas quantidades para financiar os trilhos. Eles nunca teriam feito isso se suas casas estivessem em risco. Mas e hoje? O Vale dos Silícios e a Comenda 2.0. O fundo de Venture Capital é o investidor com risco limitado. O fundador da startup é o gestor que arrisca a carreira. A responsabilidade limitada permite que o Venture Capital, o capital de risco, que vem de investidores anjos e vários outros que são especialistas nessa área de aporte em startups, permite que eles investam em 10 startups, sabendo que 9 vão falir, na esperança de que uma dê certo e pague por todas as outras. Então, concluindo, a responsabilidade limitada é o pilar oculto do capitalismo moderno. A realidade, o escudo que protege a sua casa, não é o oposto da visão romantizada da inovação. A realidade é a causa. A proteção legal é o que torna a inovação economicamente viável. A sociedade, então, através da lei, aceita o risco moral, o potencial para crises como a de 2008. Em troca do benefício da agregação de capital, a capacidade de financiar ferrovias, curas de doenças e a próxima startup que vai mudar o mundo. O sistema não é estático. A desconsideração da personalidade jurídica é a ferramenta que a lei usa para tentar calibrar esse equilíbrio, punindo a fraude sem matar a inovação. Nós vimos a VLC, a evolução da empresa, o escudo do dono. O que acontece quando você junta essas duas ideias com a ganância humana, informação privilegiada e o pânico em massa? No nosso próximo vídeo, nós vamos analisar o primeiro grande crash da Bolsa de Valores da história. Uma história real de fraude, política e especulação que quase destruiu a economia da Inglaterra. A bolha da Companhia dos Mares do Sul. Se você quer entender como a primeira grande bolha financeira explodiu e o que aprendemos ou não com ela, inscreva-se, curta e não esqueça de comentar, hein? Até o próximo vídeo.